Que cena reprovável! Não faça aqui qualquer juízo sobre os candidatos a prefeito de São Paulo, isto é, suas competências, seus programas de gestão ou mesmo seu merecimento. O que considero são apenas os atos de duas pessoas em um contexto público, cujo acesso foi possível para milhares de pessoas, inclusive ultrapassando as fronteiras do Brasil. Existem diferentes possibilidades de analisar os atos. Proponho duas perspectivas. Uma, a personalidade de cada ator candidato e outra, a cultura em que ambos estão inseridos. Não faço aqui um diagnóstico psicológico, falo como pesquisador da área de psicologia, que estuda traços sombrios de personalidade, mas também a cultura de honra. Quanto à personalidade, tome em conta 4 traços sombrios, que são eles: o maquiavelismo, o narcisismo, a psicopatia e o sadismo, considerando 6 atributos a partir dos quais esses traços podem ser comparados. Estamos falando de calejamento emocional, impulsividade, manipulação, criminalidade, grandiosidade e, finalmente, o desfrute da crueldade. No que diz respeito à honra, existem 4 tipos principais: a honra familiar, a honra social, a honra masculina e a honra feminina. Considero aqui unicamente a honra masculina e procuro explicar as reações a provocações. Procuro também fazer uma análise criteriosa e isenta, sem qualquer predileção. Por certo, nada tem a ver com o cenário ou a política no município de São Paulo. Peço que você mesmo assista e revise os vídeos acerca do debate e tire suas próprias conclusões. Se possível, deixe aqui os seus comentários. A cena que provavelmente ficou em sua cabeça foi a seguinte: o que está por trás ou subjacente à agressão, ou quais foram as razões não ditas desse ato? Faço uma análise dos perfis de Datena e Massal, considerando apenas os atos que foram amplamente divulgados. Por suposto, seria necessário uma análise mais detalhada, considerando outras cenas ou elementos para traçar perfis mais precisos, mais válidos. Deste modo, tome como heurística a minha análise. Se desejar, trate-a como exploratória. Evitando não me alongar e repetir o vídeo, que está disponível em diversas plataformas, inclusive aqui no YouTube, vamos direto às cenas. Primeiro, a pergunta de Pablo Massal a Datena. Foram 15 segundos de pura provocação. Da Pena começou assim: faz parte de consórcio comunista. Abandonou a entrevista previamente chorando. Só fala quando tem prompt, o que aparece na tela da câmera. Para de palhaçada, Datena. Pura provocações. A resposta de Datena Massal teve 1 minuto de defesa, mas também de provocações. Começou com: PCC Massal se defendeu sobre a acusação prévia, rejeitando essa acusação e indicando que levou à morte de sua sogra, colocando-se como vítima. Diz também que a acusação foi arquivada sem provas. Acusa Massal de ladrãozinho, bandidinho de dados da internet. Diz que houve condenação do Massal. Indica que Massal o pediu perdão previamente, sugerindo uma fraqueza desse candidato, que estava errado. Massal tem 30 segundos para a réplica a Datena. Procura desqualificá-lo e provocá-lo ainda mais. Datena não sabe o que fala. Ele começa assim: gasta milhões com marqueteiros, inventa conversa, o chama de arregão, acusa Datena de previamente tentar dar uma tapa nele. Ademais, diz que ele desejaria ter feito e o desqualificou, indicando que Datena não era homem suficiente para fazer isso. Reiterou que ele não era homem para dar um tapa. Datena perdeu o controle e o agrediu com a cadeirada que todos já conhecemos. A partir dessas cenas, e após rever o vídeo algumas vezes, decidi adaptar uma tabela que trata de comparar as dimensões de personalidade sombria. O calejamento emocional ou a frieza está igualmente presente nos 4 atributos. A impulsividade está presente no narcisismo e, em maior medida, na psicopatia. A manipulação está presente em 3 atributos, excetuando no sadismo, porém, é mais típica da psicopatia e do maquiavelismo. A criminalidade está presente na psicopatia, porém costuma aparecer também no maquiavelismo, quando se trata de crime de colarinho branco. A grandiosidade está presente na psicopatia, entretanto, muito mais no narcisismo. O desfrute da crueldade está presente apenas no sadismo. Vamos aos perfis da Datena. Embora um comunicador experiente, acostumado a vivenciar todo tipo de atrocidades, não é exatamente uma pessoa fria. Diria que tem bastante emotividade. Por outro lado, sua impulsividade se mostrou elevada. Ele foi incapaz de se conter diante das provocações de seu opositor, revelando baixo autocontrole. Este é um elemento central da psicopatia.
Apesar de demonstrar algo de manipulação, não parece ter surtido qualquer efeito em relação ao seu opositor. Talvez tenha mais êxito em contexto em que não haja embate direto, mas se mostrou menos hábil no frente a frente, talvez em razão de sua impulsividade. Quanto à criminalidade, o próprio ato de agredir demonstra esse potencial. Não considero aqui o crime que seu adversário insiste em imputar a ele, embora Datena se defenda dizendo não ter havido qualquer condenação. Seu sentido de grandiosidade é evidente, demonstrando uma autoimagem inflada e autoestima fragilizada. Pareceu claro que seu opositor o feriu de morte quando disse que ele era um comunicador de prompt. Por fim, não tive informações suficientes para analisar seu desfrute da crueldade. Ele esteve tão descontrolado que seus ataques soaram mais como defesa. Se ele feriu o outro fisicamente com cadeiradas, ele sofreu muito mais no plano emocional. O perfil de Masao mostrou-se uma pessoa fria e distante com o sofrimento do opositor. Ademais, mesmo agredido verbalmente, não perdeu o equilíbrio em nenhum momento. Sua impulsividade é muito baixa, não reagindo a provocações e acusações de seu opositor. Isso sugere evidências de psicopatia. Ele apresenta um traço marcante de manipulação, trazendo o outro para o seu terreno de combate, provocando para logo pagar de vítima, expondo seu opositor como se fosse um louco. Sua criminalidade se manifesta na prática de calúnias e difamações, independentemente de acusações de seu opositor de ele ser um ladrãozinho e bandidinho condenado. A grandiosidade é também uma característica central deste candidato. Ele não apenas tem uma autoimagem inflada, mas desfruta de suprimentos narcisistas com a validação de sua autoimagem por milhares de seguidores nas redes sociais. Ele se basta. Há certo traço de sadismo no Masao, desfrutando com o sofrimento de seu opositor. Isso parece claro em seu rosto e seu tom de voz quando suas provocações tiveram o efeito de tirar do sério seu adversário. Masao elegeu duas provocações principais em relação ao seu oponente: comunicador de prompt e uma pessoa sem coragem, não sendo homem suficiente. A primeira, posso assegurar, mexeu com a grandiosidade de Datena, e é muito provável que Masao volte a tocar neste ponto. Quanto a dizer que Datena não era o homem suficiente para agredi-lo, revela a cultura de honra em que ambos estão mergulhados, sobretudo a vítima, que reagiu com agressão. A honra explica diversos atos de agressão, inclusive homicídios. Se Masao tinha a pretensão de desestabilizar o Datena, atacou em elemento fundamental de sua cultura, a honra masculina, que expressa a necessidade de se mostrar forte e capaz de responder a ofensas que possam diminuir a virilidade, a honra do próprio indivíduo e ou de sua família. A partir desses perfis, a que conclusões podemos chegar? Datena parece espelhar o narcisismo e a psicopatia. Os elementos de psicopatia são reforçados por sua impulsividade e o seu não arrependimento por agressão cometida, revelando a ausência de sentimento de culpa ou remorso, que retrata a falta de empatia típica de um narcisista e também de um psicopata. Masao está a meio caminho entre o narcisismo e o maquiavelismo, apresentando um charme superficial, premeditando suas ações e se considerando superior ao seu oponente. Ademais, ele domina a arte de provocar, desestabilizar a outra pessoa para logo figurar como vítima. Um jogo que é típico de narcisista, mas melhor executado quando se tem o traço de maquiavelismo. Em suma, os perfis revelados no debate parecem ter algo em comum: narcisismo. Porém, são dois tipos diferentes que explorarei em um outro vídeo. Espero ter contribuído para compreender o incidente entre os dois candidatos, permitindo que você reflita acerca de seus perfis. E solicito que você, caso queira, deixe aqui abaixo os seus comentários. Muito obrigado por nos assistir. Se possível, deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal, caso ainda não esteja inscrito. Um forte abraço.